E no programa de hoje você continua acompanhando o que pensam os candidatos a prefeito da nossa cidade. Se eu fosse você, não saía daí. Cidade Viva Talk Show tá no ar. E a partir de agora você passa a acompanhar aqui no Cidade Viva Talk Show um ciclo de entrevistas com todos os candidatos a prefeito de Mogi das Cruzes nas eleições 2020. E a função do programa Cidade Viva Talk Show é mostrar a cidade e o que vem por aí para você. Acompanhe. A partir de agora, esse ciclo de entrevistas foi feito especialmente para você, nosso telespectador. E agora nós recebemos para o nosso ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeito de Mogi das Cruzes nestas eleições, o Michael Della Torre. Olha, o Michael Della Torre é do PTC, Partido Trabalhista Cristão. A coligação é o Juntos para Renovar. Ele é a primeira vez candidato. A vice na chapa é a Dora Carvalho, que é advogada. O Della Torre tem 35 anos, nascido e criado aqui em Mogi das Cruzes, tem 2 filhos, é advogado desde 2008 e empresário, pós-graduado em Direito Previdenciário e graduando em Direito Contratual. É o atual presidente do Partido Trabalhista Cristão no Diretório de Mogi das Cruzes. Seja muito bem-vindo, Michael Della Torre. Muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui e confessar que eu sou um fã do seu programa, que acompanho aí há mais de 10 anos, eu não lembro quanto tempo você tem seu programa, mas bem mais de 10, 15 anos aí eu me lembro de acompanhar, sou um verdadeiro fã, então é uma satisfação muito grande eu estar aqui com você hoje. Olha, fico muito feliz e lá se vão, Michael, 20 anos de programa Cidade Viva, mas é sempre tempo de você estar aqui sentado como entrevistado. Hein? Eu acho que eu acompanho mais ou menos isso mesmo, já estou nessa geração mais para frente. Nós não vamos jogar baralho aqui, mas aqui temos as suas 3 perguntas dos 8 temas que os candidatos podem sortear. Vamos lá, Michael, sua primeira pergunta. Vamos ver se eu tiro o zap aqui. Número 6, olha aqui, vou mostrar para essa câmera. E número 6, o nosso tema é desigualdade social. Há décadas, um dos bairros mais carentes e que está sempre à espera de uma infraestrutura digna de qualquer outro bairro da cidade é Jundiapeba. O que o candidato pretende fazer para que esta dívida social que Mogi tem com o bairro possa ser transformada em ações concretas, fazendo com que os seus moradores sintam orgulho do bairro onde moram? Perfeito, Leandro. Olha, nessa campanha eu tenho andado muito em Mogi das Cruzes. Apesar de eu ser nascido e criado na cidade, eu já conheço muito a cidade. Eu já morei em vários bairros. Eu nasci no Santa Teresa, né? Cresci ali. Depois me mudei para a Vila Industrial. Depois me casei, fui morar na Vila Suíça. Hoje, atualmente, eu moro na Vila Lavínia, mas já residi em vários bairros da cidade, então nós temos um pouco de conhecimento sobre a situação de cada bairro. E Jundiapeba, realmente, eu tenho conversado com muitas famílias, o PTC, inclusive, tem 9 candidatos a vereador que são de Jundiapeba e ajudaram conosco a construir um plano de governo também para atender esse município, como você bem disse, muito carente e aí com falta de políticas públicas que atendam os anseios da sociedade. O que pode ser feito imediatamente por Jundiapeba? Olha, eu acho que uma palavra que eu tenho dito sempre que falta na cidade toda, e Jundiapeba mais ainda, é planejamento.
Nós precisamos ter um planejamento de médio e longo prazo para uma série de coisas. Isso muitas vezes não é um discurso eleitoreiro, porque o pessoal quer saber o que vai acontecer daqui 1 mês, daqui 2 meses. Mas algumas obras nós temos que começar e programar elas a médio e longo prazo. Então, Jundiapeba, por exemplo, uma das diversas reclamações é a questão das enchentes. Ali, quando chove um pouquinho a mais, aquilo ali enche tudo e você tem que andar de bote ali, literalmente. Já vi isso acontecer. Então, o que precisa? Precisa ter um estudo técnico que implante ali galerias aquáticas, subaquáticas. Isso demora um longo tempo, isso não depende de dinheiro só do município, isso é feito com parcerias com o governo federal e com o Ministério da União, mas dá para fazer, desde que tenha planejamento e que comece. Uma vez feitas essas galerias aquáticas, resolve esse problema da enchente, pode asfaltar todo o bairro, tem um mito ali que não pode ser asfaltado porque é a área de proteção, não tem nenhum estudo técnico que comprove isso, e o nosso planejamento é para fazer isso, em 4 anos dá para fazer. Muito bem, muito bem. Olha, é a primeira pergunta das 3. Temos aqui então agora a sua segunda pergunta. Vamos às cartas aqui. No nosso ciclo de entrevista com os candidatos a prefeito de Mogi das Cruzes. Vamos lá. Opa, número 5. Número 5. Nós temos como tema educação. As dificuldades enfrentadas pelos pais e alunos nesta pandemia ou com esta pandemia pode ter tido como consequência uma alta evasão escolar. Ou na retomada pode ser que muitos não voltem ou demorem muito a voltar. Você se sente preparado para enfrentar esse problema? Um dos mais sérios da educação. Como pensa em equacionar isso? Sim, me sinto preparado porque nós fizemos um planejamento já voltado para isso, já equacionando essa questão da pandemia, que mudou todo o cenário, né? Eu tenho uma visão que a educação ela já precisava ser melhorada e agora com a pandemia se evidenciou ainda mais essa diferença de classes, sobretudo do ensino público com relação ao ensino particular, né? Então a ideia é que se tenha uma grade esse ano praticamente. Já foi embora, tem uma previsão aí que talvez retorne às aulas no fim do ano, mas praticamente esse ano já deu o que tinha que dar. Então nós vamos trabalhar aí a partir do ano que vem para frente, que é o mais lógico aí até em questão de calendário. Então essa grade ela vai ter que ser muito aperfeiçoada, né? A ideia é que tenha-se aula de reforço para suprimir esse conteúdo que deixou de ser dado esse ano, mesmo o conteúdo que foi ofertado pelo sistema online digital mesmo, porque nós temos uma visão que esse conteúdo, mesmo online digital, ele não tem o mesmo alcance que é uma aula presencial. Então, ele não pode ser considerado efetivamente como todo dado. Ele tem que ser considerado em termos percentuais como uma parte da grade cumprida. Mas a outra parte vai ter que ter suprida a partir do ano que vem. Então, a ideia é que tenha aulas de reforço. Nós também temos no nosso planejamento que todas as escolas de Mogi das Cruzes municipais se tornem escolas em tempo integral. Isso é uma coisa que vai alavancar muito o ensino e a educação da cidade. Isso já vem acontecendo, né? As novas escolas são, a maioria em tempo integral. Em Mogi nós só temos 2 por hora, 2 escolas em tempo integral municipal. Então a ideia é que toda a rede funcione dessa forma. Adaptando as atuais ou construindo novas? Não, adaptando as atuais, né? Ampliando a grade, é possível, também mudando a grade. Então, por exemplo, essa grade tem que ser aperfeiçoada com matérias, inclusive da atualidade. Nós temos cidades, por exemplo, que hoje você tem aula aí de educação financeira, na 5ª série, dependendo da série você tem aula até de direito constitucional, né? Aula de tecnologia da informação, né? A escola em tempo integral dá essa possibilidade de você aperfeiçoar a grade de maneira que o aluno vai
sair muito mais desenvolvido, inclusive apto aí para várias profissões. Além de nosso projeto também está o ensino técnico mogiano. Nós vamos criar uma escola técnica profissionalizante para jovens entre 14 e 17 anos que aprenderão um ofício já dentre vários. Então, por exemplo, vai aprender um curso de fresador, de operador de máquina, de web designer. A escola técnica vai fornecer isso para qualificar a mão de obra desse jovem que precisa iniciar no mercado de trabalho já com uma formação. Tem verba para isso? Tem dotação? Vai ter verba para isso? Na questão da verba, num outro tema que nós temos uma questão de readequação da verba, de enxugamento da máquina pública, inclusive em algum dos temas, pode até ser o próximo mês sorteado, mas a ideia é trabalhar com o orçamento, remanejando o orçamento. Então, hoje nós temos aí, por exemplo, a ideia de reduzir o número de secretarias para economizar verba e também trabalhar sempre em conjunto com parcerias público-privadas, inclusive internacionais. Isso está no nosso planejamento. Muito bem. Vamos lá para a terceira pergunta, uma das cartas. Número 1. O tema é justamente esse, olha lá, hein? Orçamento municipal e arrecadação. Já linkou no assunto aí que estávamos falando. Ele chamou. Delatorre, caso seja eleito, você assumirá a prefeitura em um momento de crise. Mexe com o bolso das famílias e, consequentemente, interfere na arrecadação das prefeituras, pois as pessoas compram menos, consomem menos e pagam menos impostos. Como é que a sua gestão pode compor essas contas para cobrir os gastos já assumidos, as obrigações, e ainda fazer os investimentos que a população espera? Como eu sempre digo, tudo é questão de planejamento. Então, de fato, a arrecadação está prevista em uma queda de aproximadamente 100 milhões para o próximo exercício, em função da pandemia, tudo que ocorreu, isso é natural. Então, isso tem que ser suprido com políticas públicas eficientes. Quais? Primeiro, nós temos um programa que chama Vem para Mogi, que é um programa pelo qual nós vamos atrair investimentos de empresas para gerar emprego na cidade. Como que você atrai empresa, gera emprego? Você tem que investir em infraestrutura local. Então, é aquele negócio, você investe e a contrapartida, a empresa se estabelece no município. Não é só isenção de imposto. Não, só isenção de imposto, é o que eu falo sempre. Eu não vou montar uma loja aqui no bairro tal, se eu sei que eu posso ser assaltado se a minha loja ficar aberta até 8 horas. Então, tem que investir em segurança. Então, essa questão, esse tema, todos os temas, de certa forma, estão interligados, porque você precisa de uma infraestrutura de toda a região. Então, eu não vou montar uma loja em tal lugar se eu sei que não tem estacionamento. A pessoa não vai ali porque não tem onde parar o carro. Então, a questão da infraestrutura e gasta também mais, urbana, precisa de mais dinheiro. que gasta mais, mas você tem que gastar para trazer dinheiro. Então, isso tem parceria. Inclusive, o nosso é o único plano de governo que prevê trazer dinheiro de fundos internacionais. Nós temos aí uma série de fundos internacionais que têm projetos que destinam dinheiro para políticas públicas de vários municípios de países ao mundo todo e que às vezes sobra dinheiro nesses fundos porque eles não recebem projetos específicos aptos a aplicar aquele dinheiro. Então, por exemplo, temos aí a Fundação Bill Gates, que destina alguns bilhões de dólares para projetos específicos. Esse ano ou ano passado, me parece que o projeto deles foi para proteção de nascentes. Sobrou dinheiro no fundo porque eles não receberam lá projetos para proteção de nascentes. Agora, o ano que vem vai ser para combate à mortalidade infantil. Então, assim, a prefeitura vai ter um corpo técnico que vai estar atento a todos esses fundos internacionais, não só o Bill Gates, como tem na Noruega, tem na França e na Inglaterra, e vai captar dinheiro internacional para Mogi, para aplicar em diversas áreas, sem custo nenhum ao munícipe. Não é empréstimo para a gente pagar, não. São valores que vai vir sem custo e vai favorecer na infraestrutura de diversos fatores. Muito bem, vamos para as considerações finais, que é uma pergunta que todos os candidatos respondem e comentam, Com o rápido crescimento da cidade a partir dos anos 90, as gestões municipais parecem sempre estar correndo atrás do prejuízo para conseguir manter aquela qualidade de vida que tanto agrada os mogianos e as pessoas que procuram a cidade para morar.
O que precisa ser realizado imediatamente para que Mogi possa continuar se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo não perder o que ela tem de melhor? Leandro, você citou bem a questão dos anos 90. O Partido Trabalhista Cristão, o nosso projeto, defende muito a alternância de poder. Então, nós temos uma visão que, no caso específico de Mogi das Cruzes, nós temos um único poder, né, que controla a cidade desde os anos 90 para cá, há mais de 30 anos. Então, o primeiro passo é você ter alternância de poder, porque isso vai dar mais liberdade de administrar a prefeitura com uma nova ótica, uma nova visão para atrair investimentos de fora, de empresas, para abrir o mercado. Então a visão é essa, abrir a economia, abrir o mercado para trazer mais empregos, trazer mais empresas e automaticamente o dinheiro vai girar na cidade porque as pessoas vão ter renda para consumir no município. Muito bem, é isso aí, as 3 perguntas e as 3 respostas do candidato Michael Della Torre. Agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e peço que a população mogiana conheça um pouco mais de Michael Della Torre do PTC. Vamos falar agora de morar bem em Mogi? Você já conhece o Elbor Passeio Pátio Mogilar? Olha, esse empreendimento com 3 torres fica lá no bairro mais cobiçado, num dos bairros mais cobiçados da cidade, que é o Mogilar, né? Quem é de Mogi sabe do que eu estou falando e quem está chegando à cidade, fica o convite para você conhecer esse empreendimento. São torres de 116 e 95 metros quadrados, com varanda gourmet, como não pode faltar, e uma área de lazer completa para você curtir com a família. E além de toda essa infraestrutura, o Elbor Passeio Pátio Mogilar conta com um mall de conveniência integrado ao empreendimento, oferecendo diversas facilidades para o seu dia a dia, hein? E se você gosta de fazer exercícios ao ar livre, em frente ao passeio tem uma praça linda, coisa de primeiríssimo mundo, hein? Ficou curioso? Então aproveita e conheça os decorados, hein? O telefone do stand é o 4790 1261. 4790 1261. Vai lá, conheça, você vai se apaixonar pelo Elbor Passeio Pátio Mogilar. Deixa eu te contar uma coisa, você sabia que a melhor pizzaria da cidade também produz massas artesanais? É, tudo feito lá na Carmela Pizzaria. E o melhor, aos sábados, na hora do almoço, eles oferecem um rodízio dessas massas sensacionais. Entre as opções, você pode degustar o pappardelle ao ragu de rabada. Olha só a foto, hein? Coloca aí, gente. Tem também o nhoque da casa. Tem penne ao pesto de manjericão, risoto de bourguignon e muitas outras opções. Fica aí então essa dica para o seu sábado na hora do almoço, você, família, os amigos, degustar imperdível Carmela com massas artesanais, hein? Anota essa. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Eu fui conhecer o novo Onix Premier. Eu fiquei impressionado com a quantidade de itens de série desse novo carro da Chevrolet, hein? É melhor a gente já começar a mudar a definição do que é um carro completo, porque o Onix veio com itens fantásticos, como por exemplo 6 airbags, roda
de aro 16 de alumínio. Você não precisa nem estacionar o carro, ele tem um sistema em que você não usa as mãos e ele estaciona naquela vaga apertada para você. E o carro tá lindo, né? Quem já fez o test drive sabe o que eu estou falando. Além de confortável, muito econômico, com um motor turbo, que alia potência com a economia que todo mundo quer, né? Então eu convido para que você faça como eu fiz. Vai lá conhecer de perto, faz o test drive, aponta a sua câmera aqui para o QR Code, vai em alguma das agências da Kotak, Mogi, Suzano e São Paulo e seja muito feliz ao conhecer o novo Onix Premier. E o assunto agora é sério, seríssimo. Afinal de contas, o Brasil quer melhorar, o Brasil quer evoluir. O Brasil está aprendendo a ser um país diferente. E muito de tudo isso passa pelas leis, passa pelo direito. E hoje eu converso com quem entende do assunto e ele já está aqui, Dr. Armando Mesquita, vem pra cá. Olha, é um assunto importante, um assunto quente, porque a sociedade brasileira, nos últimos 5, 6, 7 anos, tem mudado bastante e tem ficado muito de olho, né, em toda a administração do dinheiro público. Doutor Armando, você que defende muitas causas, está envolvido de alguma forma nesse processo, como todo brasileiro, né? Como é que está vendo o momento do combate à corrupção no nosso Brasil, que está aprendendo tudo? Bom, Leandro, antes de mais nada, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, de fato, nos últimos anos, desde março de 2014, quando iniciou a Lava Jato, acho que a gente está vivenciando uma grande mudança na questão da ótica do dinheiro público, das formas da condução do dinheiro que o contribuinte paga ali todo mês com tanta dificuldade. Por outro lado, já entrando um pouco aqui, já algumas questões um pouco mais sensíveis, a gente tem identificado que o direito penal, principalmente o direito penal econômico, ele se transformou numa forma de condução um pouco mais agressiva, com excesso de prisões preventivas, que eu acho que de uma forma acabou atrapalhando esse processo de aprendizado da utilização dos recursos públicos, porque foi uma forma muito ofensiva, muito agressiva, que aparentemente trouxe um benefício, mas se você for olhar a longo prazo, talvez a gente tenha alguns retrocessos em razão do que aconteceu e do que foi praticado anteriormente. Quer dizer, é algo antigo também do Brasil, que aqui você é culpado até que se prove o contrário. Quando a pessoa é acusada, ela precisa provar que é inocente. Isso é agressivo na tua... Não, isso é uma inversão, porque na verdade é o Ministério Público, é a acusação que tem que provar que a pessoa ela é culpada. Você considera que às vezes o julgamento acontece antes do julgamento? Opinião pública? Às vezes, sim. Muitas vezes no caso acontece. Do presidente Lula? Do presidente Lula, eu posso dizer assim que houve ali uma forma de condução um pouco diferenciada em relação a algumas ações. A gente pode identificar isso nos tempos que as ações ocorreram. Então, por exemplo, você inicia uma ação penal, uma das operações que leva à prisão de uma pessoa, nesse caso a do ex-presidente Lula. Ela é uma prisão cautelar, ou seja, ela tem que ter os limites ali da sua... Ela tem que ser excepcional, tem que ser provisória. Ela não pode acontecer de forma reiterada. E ela tem que durar um determinado período, que geralmente é até você encerrar a produção das provas ou você ter a sentença. Feito isso, não justifica mais você ter uma pessoa presa. Porque o que tinha que ser feito, as provas já foram efetivamente produzidas. Mas é o que acontece...
os processos, as ações, elas eram cindidas. Então, sempre quando acabava uma, vinha uma outra prisão e prorrogava e dava uma sequência, de uma forma que, não só com o presidente, mas com outras pessoas que foram investigadas, de uma perpetuação da prisão preventiva. Isso afetou também, inclusive, as colaborações, né? Que, se quiser, depois a gente aborda um pouco também esse assunto. Olha, é um tema complexo. Eu queria que o doutor Armando, que é um especialista em direito penal econômico, pudesse analisar esse momento que foi um divisor de águas, foi emblemático. A partir da Lava Jato, a prisão de um presidente da República, um ex-presidente da República. Isso antes era inimaginável. De alguma forma, o povo brasileiro não acreditava que isso fosse acontecer. Então, aqueles atores ali da Lava Jato também, eles, em algum momento, na tua opinião, eu queria que você dissesse ela, se tornaram meio como personagens de história em quadrinhos? Você acha que teve uma certa ficção, né? Fico imaginando o que passava na cabeça daquela equipe, né? Isso sem julgar se eles estavam certos ou errados, de acordo com a lei. Eu queria a tua interpretação sobre aquele momento. Prendemos o Lula, de fato, o maior líder do país. É um marco, é uma divisão, um divisor de águas. Tem né? gente que soltou rojão. Tem gente que soltou rojão, tem gente que chorou, mas o fato é que, mas respondendo a sua pergunta de forma bastante objetiva, nós temos hoje no Brasil procuradores de justiça, procuradores da República excelentes, que atuam em todo o Brasil. E a gente não consegue repetir ou dizer o nome de, por exemplo, 5 procuradores da Lava Jato de São Paulo. E eles fizeram, que inclusive ela está encerrando hoje, a Lava Jato de São Paulo, um trabalho tão bom quanto os procuradores de Curitiba. Então, como também existem centenas de juízes federais no Brasil, que são muito bons, que entregam a jurisdição para o cidadão, mas você também não conhece, você não tem essa mídia toda em volta. Então, acho que dessa forma eu respondi a sua pergunta, mas sendo objetivo, houve efetivamente aí um aumento da personificação do órgão acusatório. E olha, nós somos mídia também, a gente faz mídia, mas olha, a mídia, ela gosta de uma novela, né? Assim, sempre que a novela começa a cair audiência, a novela escrita de ficção, me parece que a mídia se alimenta. Às vezes, aqui é uma autocrítica, não que a gente vá por esse lado, mas muitos veículos de comunicação se aproveitam um pouco da situação fazendo uma novela. Não gosto disso. Tá? Essa é a minha opinião, mas eu vi muito isso acontecer. Agora, essa limpeza do Brasil demanda muitos advogados para defender as pessoas que precisam dessa defesa. Você tem trabalhado muito? Temos trabalhado bastante e agora a gente está sentindo que está voltando, as operações estão voltando, mas agora nos municípios, nos estados. A Lava Jato foi um aprendizado para todos, inclusive para os advogados, né? A estrutura, a forma de investigação que eles desenvolveram, a forma como eram feitas as acusações, foi um aprendizado para todos. E os ministérios públicos estaduais, eles aprenderam esse conceito de investigação e a gente já identifica algumas operações, algumas não têm nome, outras têm, mas operações ocorrendo em municípios e estados para apuração do desvio de dinheiro público, lavagem de dinheiro e crime organizado. Tem gente que está preocupada, tem gente que não dorme, mas olha, tá pagando para ir para Júpiter, né? Porque tem coisa para acontecer ainda muito nesse Brasil todo. Tem casos que vão estourar e a gente fica só torcendo para que venha à tona mesmo, né? Nós, como população, a gente precisa que isso seja, essa poeira não pode ficar debaixo do tapete. Mas todo mundo tem direito à defesa, precisa ter esse direito e tem advogados competentes. Todo cliente acusado, investigado de corrupção tem a sua defesa ou tem aqueles indefensáveis?
Já abandonou alguma causa? Todo cidadão tem direito à defesa. A gente não abandona causa em razão, não. Precisa realmente amar essa profissão, porque a gente sabe que a população, doutor Armando, quer ver o circo pegar fogo no sentido de ver esses caras condenados. E tem exagero nisso, né? Eu estou tentando fazer um raio-x do desejo da população brasileira de ver as pessoas presas. Então aí se cometem exageros, até nessa vontade, né? Mas você sente que as pessoas, a opinião pública está querendo essa caça às bruxas aí, né? Sem dúvida. A população ela é muito carente nos serviços públicos. E a forma de interpretar é que há um desvio por parte dos políticos, que a corrupção gera essa dificuldade que a pessoa chega a um hospital e não tem lá um medicamento, não tem um médico para atender. Isso é verdade. Mas o que a gente defende é que as pessoas que eventualmente estejam envolvidas nessa situação, sejam elas políticas, estão sendo investigadas, elas não podem ser previamente julgadas, não podem sofrerem privações das suas liberdades de forma antecipada. Sem dúvida, é mais difícil defender um político que roubou da saúde. Os crimes empresariais que ocorrem nessa situação, eles são crimes mais complexos, porque são crimes que acontecem geralmente em situações muito hermeticamente fechadas, eles ocorrem entre quatro paredes. Foi uma operação do Ministério Público que efetuou a prisão de alguns vereadores, ex-vereadores, por ali uma suposta prática de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Hoje a justiça ela é eletrônica, então você discute ali um processo sem papel, né? Então as coisas andam muito mais rápidas. O crime do furto da galinha também, de uma certa forma, ele tem lá o seu viés que é contra a estrutura da sociedade. Contudo, o crime que lesa diretamente a administração pública, ele é um crime mais grave.